te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes Santo Atanásio, um exímio defensor da divindade do vosso Filho, concedei-nos por sua doutrina e proteção, crescer continuamente no vosso conhecimento e no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra-se no Evangelho de São João, no capítulo 10, no versículo de 22 a 30. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Uns judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dizei-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acrediteis, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu a conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna, e elas jamais se perderão. Se ninguém vai arrancá-la de minha mão. Meu Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-la da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra, faz memória de Santo Atanásio. Ele foi um protetor, um defensor da pessoa de Jesus Cristo. Ele nasceu no ano de 295. Com 32 anos, ele já era bispo de Alexandria. Ele morreu com 373 anos. Foi um grande homem de fé que anunciou e defendeu a causa, naquela época tão difícil do cristianismo, e ele se manifestou então de uma forma protetora à pessoa de Jesus Cristo, tanto que foi reconhecido e foi bispo de Alexandria, foi doutor da igreja. E hoje, então, nós estamos falando também um pouco disso tudo na liturgia, porque aqui na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26, fala daquela perseguição que acontecia com o povo que seguia Jesus Cristo. E aí, então, com a morte de Santo Estevão,
deu uma repercussão muito grande, porque Santo Estevão era um homem que defendia poderosamente a causa de Cristo ressuscitado, e então inflamou as perseguições do povo judeu contra os apóstolos, contra os discípulos de Jesus, e eles então tiveram porque eles estavam movidos por esse Espírito Santo, mesmo com toda a perseguição do povo judeu, eles estavam cheios, repletos do Espírito Santo, e aí tiveram a ideia de se distribuir um para um lado, o outro para o outro, né? Para poder então amenizar aquela perseguição, porque eles ficavam mais centralizados em Jerusalém, aí então eles se dividiram e foram cada um para um lado, e aí então chegando lá em Antioquia, eles proclamavam em outras cidades, e quer dizer, aqueles que eram os líderes estavam ali perseguidos ou impossibilitados, e outros que fizeram a experiência com os apóstolos, com as pregações de Pedro, de Tiago, João, e eles saíram pregando. Não eram aqueles grandes pregadores, mas anunciava, e aí se juntava muitas pessoas para viver a fé. Aí foi enviado então para Antioquia Barnabé, e Barnabé viu que tudo aquilo que estava acontecendo era obra grandiosa de Deus, depois chamou também para fazer parte daquele grupo e testemunhar realmente a evangelização. São Paulo, né? Paulo também foi para Antioquia, e Paulo e Barnabé então seguiram muitos lugares e foram pregando, e tudo isso que nós conhecemos dos acontecimentos. E ali então em Antioquia foi o primeiro lugar que foram chamados de cristão. Olha que coisa linda, né? Então foi assim um acontecimento maravilhoso de perseverança, de homens cheios da graça de Deus. E aqui no Evangelho, então, fala que esses judeus, né, que não tinham convicção de quem era Jesus, faziam uma pergunta, mas na verdade não tinham interesse de se aproximar. E aí Jesus falou que a obra que ele fazia era que dava testemunho de quem ele era. E aí se aquelas obras que ele fazia não atraía aqueles judeus, isso porque eles não faziam parte do redil, não faziam parte das ovelhas, porque Jesus ele falou que aqueles que fazem parte das minhas ovelhas, eles escutam a minha voz. Então, amados, nós precisamos também, como os apóstolos, como aqueles que foram se convertendo com as pregações dos apóstolos e foram se distribuindo cada um para um lugar para anunciar o reino de Deus, nós também precisamos dessas atitudes cristãs para que realmente nós possamos dar testemunho da pessoa de Jesus Cristo e assim ver aonde que nós vamos mostrar o amor de Deus, se somos realmente desse redil, se somos ovelhas desse bom pastor, nós precisamos testemunhar a vida de Deus na nossa vida, porque unindo-se todos aqueles que recebem o Espírito Santo, todos aqueles que realmente conhecem o Cristo vivo e ressuscitado, precisamos dar testemunho disso tudo, porque unir-se ao Espírito de Deus, unir-se ao ressuscitado. E aí quem vai provar que nós somos autênticos cristãos, como provaram aqueles lá no começo do cristianismo, o testemunho de vida, as nossas obras que Deus vai realizar através de nossos gestos, de nossas atitudes. E essa unidade que temos, então, com a força desse Espírito Santo, com a presença de Jesus vivo e ressuscitado, como assim Jesus fala aqui no Evangelho, não vai perder ninguém que são do meu redil. Agora, aqueles que não por quê? Porque não olha para as obras que Jesus fez, porque todos vão reconhecer Jesus pelas suas obras. E essa grande unidade, então, que se revela, eu e o Pai somos um. Unido a Jesus, estamos unidos ao Pai, estamos unidos à ressurreição, estamos unidos à vida eterna. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês,
sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.